Beleza, pessoal? Sou Anderson Lemes, esse é o nosso terceiro vídeo da playlist Guia Completo Evolution API. Então, se você está curtindo essa playlist, se você curtiu esse vídeo, deixa o like. E se você quiser se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse, fique à vontade. Então, nosso terceiro vídeo, agora nós vamos, de fato, estar consumindo a Evolution API. E no primeiro grupo aqui de coleção, que a gente vai estar explorando, é o Instance, é a aba Instance. Então, aqui, inicialmente, a gente tem os endpoints, né, que são as chamadas que a gente deve fazer para a API. E a primeira chamada é criar instância, create instance. Aqui a gente tem para listar instâncias, o status aqui de instância connected, reiniciar a instância, set presence, conexão, status da conexão, deslogar e deletar. Então, fica bem evidente aqui já. Perceba que na metodologia da API REST, os endpoints de GET são basicamente de buscar informações e de POST de você enviar informações. E aí a gente tem o delete, né, o del, que são para deletar. E aí tem o put também, que é para modificar. Então são basicamente dessa forma que uma API funciona. E às vezes o pessoal está tentando testar um endpoint e esquece lá, e deixou get, aí não funciona, né? O endpoint que é post acaba não funcionando. Aqui, pessoal, no exemplo da Evolution API, ele tem uma documentação aqui, inclusive está em português, é bem simples de você entender. Então, basicamente, quando você for consumir uma API, você primeiro vai ter que dar uma lida nessa documentação, para você entender de fato o que significa cada item. Então, por exemplo, quando eu vou em criar a instância, perceba que aqui ele já está falando que é um método post. A chamada é instance create. Então, se você vir aqui, você vai ver que é instance create. A autorização é uma string e ele está falando que é requerida e é um header, né, que é tipo uma variável de cabeçalho que você tem que passar. E ele está falando até aqui que é a API key. Então, até é legal aqui esse exemplo da Evolution, que ele até tem aqui para você fazer teste aqui mesmo, né? Então, ele já tem aqui, ó, que é uma API key. Se você olhar aqui no curl, você vai ver, ó, header, API key e o valor da tua API key. E também, ó, content type e aplicação JSON. Que é basicamente, isso aqui é um padrão. Você define que o método de comunicação é JSON. Em todas as API, praticamente, você vai definir isso daqui para utilizar. E os demais já são no body. Então você tem o nome da instância, API key aqui ele está definindo o que significa cada item. O número, QR Code, aqui se você quer criar o QR Code automaticamente. O tipo de integração, que a Evolution API ela tem a integração da Bylers, que é a integração não oficial, e eles também têm uma comunicação para você logar a tua API oficial diretamente na Evolution API e consumir os recursos da API. Esses aqui, ó, reject call, rejeitar chamadas, rejeitar calls aqui também, mensagem sendo enviada como uma call, ignorar grupos, se você quer ficar online sempre, deixa eu ver se ele fica português aqui. Quando a gente muda aqui para português, ele volta, né? Não fica português. Deixa eu traduzir minha página, que aí fica mais fácil. Editar chamadas do WhatsApp automaticamente, mensagem a ser enviada quando uma chamada é rejeitada automaticamente, ignorar grupos sempre online, enviar confirmação de leitura, mostrar o status da leitura. Você deve sincronizar o status de mensagem. Definições de proxy, webhook, definições do webhook. Se você quer webhook por eventos. Se você quer configurar o RabbitMQ de eventos. Então, uma série, por exemplo, configuração do chat-ut. Se você quer criar uma instância via API já definindo as configurações do chat-ut. Também é possível, basta você passar as configurações. Configurações do typebot. E aí os exemplos de resposta. Então, basicamente, você tem essas opções aqui, ó, tudo para você presetar. Aqui ele está com duas barras que indica que ele está comentado. Então, por exemplo, se eu quero deixar um número, eu vou tirar o comentário. Como eu setei lá a variável, ele já está aqui com o número. Nesse caso aqui eu vou deixar sem o número. Se eu quero criar um token específico, porque a API ela cria um token, aqui ele até está como opcional. Por exemplo, vamos definir aqui uma instância chamada teste. Aqui está para gerar o QR Code e integração Bylers. Eu não vou setar nenhuma aqui por enquanto, só para você verificar. E eu vou vir aqui em send. Deixa eu ver, só um minuto. Esse erro aqui que deu, pessoal, basicamente é porque como eu estou testando localhost, ele fala que eu tenho que usar um agente desktop.
E nesse caso aqui, eu não estou utilizando uma agente desktop. Então eu vou clicar aqui em download agente e vou instalar esse agente desktop para ele me permitir essa comunicação local. Ó, basicamente aqui ele definiu agora como desktop agente. E eu tenho a opção de usar o agente cloud aqui. Aqui ele está como auto select, mas eu poderia presetar o agente desktop. Agora a gente vai enviar novamente a solicitação. Ó, perceba que ele me deu o retorno. Ele me devolveu o base 64, me devolveu Fire Encoding não devolveu, porque eu não passei o número. Aqui no Evolution API você deve passar o número do contato para ele gerar aquele código de pareamento para você não precisar usar esse código gerado aqui do QR Code. Então, e ele tem a opção aqui de visualização. Quando tem uma imagem aqui, o Postman te dá a opção de visualização. Ó. Eu clico aqui, vamos ver se ele vai funcionar aqui no local. Ele não funcionou agora. Então ele dá a opção aqui de eu já testar aqui, conectar no QR Code e já testar. Se eu vim aqui, ó, repare que já está criada a minha instância. Então vocês viram como é simples você fazer o teste aqui no ambiente do Postman. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o delete dessa instância. Ele já está definido como teste, que é o corrente uso lá que eu tinha definido ali. Então se eu voltar aqui, ele já vai estar definido como teste, que é o que eu estou utilizando. Não está interferindo nas variáveis globais aqui do Postman. Então vamos voltar lá no delete. Perceba que ele não tem variável de body, ele só tem autorização e passa na própria requisição a variável teste. E eu vou passar. Ó, devolveu o status sucesso. Código 200, sempre que a API retorna um código 200, é um código que funcionou a solicitação. Deu erro, aqui retornou como falsa e instância deletéria. Essas informações aqui, basicamente, são definidas pelo criador da API, como que ele devolve cada chamado, o que ele devolve no JSON. Então, pessoal, agora que a gente já criou ali a nossa instância básica, como eu disse, aqui tem várias opções que estão comentadas. Mas a gente pode criar uma instância utilizando esses outros recursos aqui. Para fins de demonstração, eu vou mudar agora algumas variáveis. Por exemplo, o ignore grupo eu vou deixar como true, que é uma variável booleana. Para quem não sabe, variável booleana é true ou false, né? Que é ou é verdadeiro ou é falso. Então, eu vou deixar aqui também essa variável sempre online aqui como true. Rejeitar chamadas eu vou deixar como true também. E a mensagem aqui de rejeitar chamadas eu vou colocar aqui apenas mensagem de texto. Só, se eu clicar aqui agora, vamos ver que ele vai dar um erro, porque ele dá um erro aqui na estrutura do JSON. Percebam que quando a gente estava utilizando apenas esses variáveis aqui, essa última variável aqui que a gente estava utilizando, ela estava sem a vírgula. Isso é um padrão do objeto JSON, que os itens anteriores têm vírgula e o item de baixo aqui não tem vírgula, por isso que gerou esse erro. Então esse aqui não é mais o último item. Vou colocar uma vírgula nele, aqui tem uma vírgula, aqui tem uma vírgula, aqui tem uma vírgula, aqui é o último item, eu vou tirar a vírgula, para a gente corrigir o nosso JSON. Se a gente fosse utilizar esse, por exemplo, webhook, repare que ele abre um novo colchete. Então eu tenho que descomentar aqui, abrir essa seção, fechar essa seção. Vale a pena vocês darem uma lida sobre como que funciona basicamente a estrutura do JSON, ou se vocês quiserem, posso estar trazendo um vídeo aqui no canal também para explicar sobre isso. Então, basicamente eu defini essas variáveis aqui, agora eu acertei a vírgula aqui corretamente e vou clicar em Send. Perceba que agora ele criou novamente a nossa instância e ele definiu aqui, ó, que a gente definiu essas variáveis. Aqui em visualização a gente consegue ver nosso QR Code. Pessoal, o que acontece? Quando a gente não define nenhuma variável, aqui por exemplo a gente não definiu algumas variáveis, por exemplo, mensagem aqui, marcar como lida, status. Por padrão, a API ela sempre tem uma variável padrão, então, por exemplo aqui, pode ser que padrão é falso, provavelmente é falso. Então, quando você não define, ele aplica por padrão essa variável. Isso é interessante porque nem sempre você precisa ficar setando. Digamos que uma variável é por padrão ela é false, basicamente você não precisa setar que ele vai marcar false. Então, vamos verificar agora a nossa instância aqui, vamos atualizar nossa página. Perceba que apareceu a nossa instância teste, eu vou clicar em configuração, settings, ó, e percebam que a gente setou a variável rejeitar chamadas, e ele está marcado aqui, a mensagem que a gente setou. Ignorar grupos a gente também setou, e esse sempre online também a gente sempre tinha setado lá, então ele marcou como presetado. Então basicamente é isso. Se você for utilizar, por exemplo, eu vou utilizar para ele automaticamente criar o chat-ut. Então eu vou ter que desmarcar todas essas opções de chat-ut aqui, desde daqui, né,
de onde que... Deixa eu ver aqui. Aqui encerra-se o outro, então desde aqui eu vou habilitar aqui as opções de chat. Isso aqui é só um comentário, então você não vai poder descomentar isso aqui, porque senão vai quebrar a tua JSON. É só um comentário para te demonstrar onde começa aqui as configurações do chat. Igual tem aqui em cima configurações do... Outras configurações, por exemplo, geralmente tem comentário. Por exemplo, aqui, ó, RapidMeKill, tem um comentário. Então, bom, basicamente eu vou habilitar o RapidMeKill, terei que descomentar todas essas opções aqui e setar ali as opções do RapidMeKill. Mesma coisa com as variáveis do chat. Eu venho aqui, desmarco essas opções ali embaixo, a partir daqui, e passo as minhas variáveis lá. Por exemplo, qual que é o ID, o token do meu chat, o URL do meu chat. Aqui as outras variáveis, nome da caixa, todas as variáveis que a gente faz basicamente quando a gente vai criar uma integração por aqui, a gente consegue presetar pela API. Então, pessoal, para a gente finalizar o vídeo, vamos passar agora pelas outras opções que a gente tem aqui. Então, a gente tem aqui base URL, buscar instâncias. Vamos verificar. Ó. Perceba que essa endpoint é para a gente basicamente buscar as nossas instâncias. E aí a gente tem aqui query parâmetros que a gente pode definir. Ó. Aqui ela não está presetada. Quando eu seto aqui, ele já coloca automaticamente esse query parâmetro lá em cima na chamada. Então, posso vir aqui, ó, percebe que ele veio aqui, presetou, e trouxe a minha instância lá como teste. Eu tenho uma outra variável, uma outra endpoint aqui, que é a instância connected. Então, eu passo o nome da instância, ele me devolve se ela está conectada ou não. Por padrão, quando ela não está conectada, ela me devolve o QR Code. Então, se você quisesse automatizar uma chamada lá no teu sistema, onde você quer verificar se o status da instância é conectada, e caso ela não tenha, ela vai te devolver um QR Code, você pode automatizar lá para receber esse QR Code para fazer a conexão. Se eu colocar na minha outra aula, vocês vão ver que ele vai definir aqui como status open, que ela está aberta conectada. Aqui eu poderia também definir como pelo número, ou pela instância, pelo número. Aqui eu tenho o restart instância, que basicamente é isso daqui, para a gente fazer um restart na instância. A gente tem essa chamada. Set presença. A gente tem essa opção. E set presença, basicamente você tem a opção aqui de passar disponível ou indisponível. Confesso que de fato eu não sei o que se aplica exatamente nisso daqui. Mas, por exemplo, vamos colocar nossa instância aqui. Deixa eu só ver por que ele... Set presença. Vamos setar ali. Olha, devolveu a presença. Mas, de fato, não sei. Confesso que não sei o que muda em si você mudar essa presença. Se ele inativa alguma função da API. Deixa eu... olhar aqui. Eu acabei excluindo aqui o colchete, por isso que não foi. Realmente ele muda o status da API. Se alguém souber aí, deixa nos comentários aí. O que de fato ele aplica com essa mudança. Conexão status, a gente consegue verificar o status, né? Eu tinha passado. Logout, para a gente fazer o logout da instância, não vou deslogar aqui, não ter que logar novamente, mas basicamente você só passa o nome da instância e ele vai fazer o logout e delete. A gente já fez o teste aqui na instância teste e a gente conseguiu deletar a instância via API. Então, acredito que da criação da instância é isso, pessoal. É bem tranquilo de mexer ali, né? O que a gente mais usa aí é deletar, criar, checar a conexão da instância, né? Por exemplo, aqui passando os dados, aqui a instância está aberta. Então é isso, pessoal, essa aula. E a gente continua na próxima aula falando dos próximos endpoints aqui da Evolution API.